em um bairro de Itapuã, ele possui, né, o surgimento que precede a própria cidade de Salvador, né? O próprio nome que denomina o bairro, né, Itapuã, existe diante de um processo de referência, né, de navegação que Itapuã se referia a uma pedra, se localiza na ponta, né, da península que conforma, né, as praias do bairro. E tem essa semiótica que ficou famosa, que denomina-se pedra que ronca, né? Mas na verdade, muitos estudos mostram que era essa pedra da ponta, né? Pedra que está na ponta, que se ergue, né? Em meio às águas. Essa referência acaba sendo apropriada também pela a própria colonização, né? Os colonizadores utilizam durante os processos das grandes navegações. E Itapuã permanece, né? Com esse verbete que vem do tupi antigo, né? Até a atualidade. Assim como Abaeté, o que demonstra, né? Essa necessidade de preservar, né? Essa identidade indígena nativa que ainda existe no bairro, né? Então, durante bom tempo, até 1911, Itapuã era uma zona rural de Salvador, né? Localizava-se nessa grande faixa verde, que envolvia inclusive os bairros de Cajazeiras, Águas Claras, que são hoje, né, um dos maiores bairros do Brasil e da América Latina e estão localizados no miolo da cidade, né? Mas compreendia também toda a orla, né, da costa, né, de Salvador, né, e litoral norte da Bahia atualmente. Então, Itapuã vem a se tornar um bairro de menor dimensão somente no final do século passado, diante dos processos de ordenamento urbano, né? Essa aerofotogrametria, né, foi obtida através da Fundação Gregório de Matos e se refere, né, a Itapuã nos anos 50. Já com a localização da Vila de Sargentos, houve um processo de militarização do bairro, né, que acarretou na construção do Farol de Itapuã, né, um ponto turístico bastante famoso, bem próximo da própria Itapuã, mas localizado em cima de um outro rochedo chamado Pedra da Piraboca, bem próximo do continente, né. Como a Pedra de Itapuã se localiza no meio do mar, em uma certa distância do continente, acaba não sendo devastada, né, por esse processo do progresso, né, que institui essa infraestrutura de vigilância. E diante dos processos até da Segunda Guerra Mundial, há uma militarização recorrente, né, das periferias de Salvador. Então, não somente Itapuã, como Praia do Forte, a própria ilha de Taparica, né, sofrem processos, né, de fortalecimento dos seus postos de vigia com relação a possíveis invasores que venham do mar. Nesse processo, na instituição da Vila dos Sargentos, marcada em verde, né, bem próximo da orla de Itapuã, e a construção, né, da antiga rua Otávio Mangabeira, que atualmente é a Avenida Dorival Caymmi, né, em vermelho, justamente para fazer essa ligação com o aeroporto dos franceses, que foi o primeiro aeroporto instituído aqui no território, né, pelos próprios franceses, a Companhia Aeropostale, e vem a conformar, né, boa parte desse processo de ligação de Itapuã com os processos de urbanização e também, entre aspas, de civilização que eram demonstrados na época pela cidade de Salvador. Em meio a esse processo, né, parto também de minhas vivências pessoais, né, trago alguns fragmentos de álbuns de família, onde tenho familiares e amigos de infância, e o cotidiano, né, com o qual eu vivia, né, justamente nas praias de Itapuã. De fato, é uma cosmovisão que se alia a uma série de elementos naturais próprios do próprio território, né, da praia, e a constituição de modos de vida, né, que não necessariamente vão se espelhar nessa infância citadina, né, onde você vai ao shopping, vai ao parque, mas na realidade eu ainda vivia nesse contexto da praia, né, boa parte de minha vida, quando saía da escola e tudo mais. Então, para mim foi muito significativo retomar, né, essas práticas e saberes e ver as correlações com minha própria vida, minha própria subjetividade, a qual está intrínseca nesse trabalho. Desse modo, parto de concepções acerca do popular, né, e das designações locais de lugares desse território, as quais não estão aliadas com a historiografia oficial, né? É perceptível quando a gente cruza esses documentos, fontes e referências, que existem apagamentos dos mais diversos de territórios que sempre foram designados há mais de 50 anos, ou até mesmo uma temporalidade muito maior no bairro, né? Ou relatos orais de pessoas com as quais eu tive contato e também são moradoras, a exemplo de Jussi Santana, Verônica Raquel e Gustavo Santiago, né? Pessoas com as quais cruzei nesse processo, encontrei nesse processo, nessa trajetória de pesquisa implicada, né?
essa pesquisa que está relacionada ao território de forma bastante intensa por, de fato, ser um território de minha vivência. Assim, né, Jussi e Gustavo acabam também me cedendo fotografias e a gente consegue traçar semelhanças, né, apesar de termos idades diferentes. Estou próximo dos 30, Gustavo está com 30 e poucos e Jussi já tem 40 e alguns anos. Então, a infância de Jussi nos anos 80 coincide-se, como mostram as fotografias, com os processos de instituição do Parque do Abaeté, né, da área de proteção ambiental, mas também com os processos de moradia que já estavam coexistindo com esse ecossistema e as quais muitas foram removidas pelo Estado de forma a não respeitar de modo algum, né, instituir de fato um modelo de civilização e uma desconexão com este território, né? Muitas dessas pessoas acabam até morando em Itapuã, em outros contextos do bairro, em outros recantos, mas não possuem a mesma conexão, né, com o território como na sua moradia anterior. E associado a isso, a gente vê, né, os planos, como o programa Viva Bairro Nova Brasília, instituído pela Prefeitura, em disputa com o governo do Estado, né, representado pela Condé, que na época já estava instituindo as infraestruturas, né, ao redor da Lagoa do Abaeté, caracterizando o Parque Metropolitano do Abaeté em 1992. De fato, né, infraestrutura que percebemos, né, pouco tempo depois que não ajudou muito na preservação deste território, mas ajudou a causar um esvaziamento cada vez mais constante. Essas fotografias aéreas são de 1988, um pouco antes da instituição do parque, e mostram como se figurava, né, o território, a morfologia urbana deste território, na Rua Brasília de Itapuã, próximo onde hoje é o final de linha da Abaeté, e é possível a gente ver, né, onde foram feitas as remoções. Boa parte destas remoções em comunidades de pouca renda, e hoje, né, temos essa sobreposição do parque, né, em amarelo. Existe um parque urbano municipal dos anos 80 também, que a própria prefeitura, nesse processo de disputa com o governo do estado, né, na era do carlismo e do coronelismo, acaba instituindo, né, que está em azul forte, azul escuro, o bairro em vermelho, nas limitações mais recentes, né, feitas pela prefeitura, e Parque das Dunas, que vinha a ser uma APP instituída através do município em 2015, 16, mais ou menos, nesse processo de disputa também com o governo do estado, né? Vemos uma série de ações conflituosas por parte da gestão desse parque, a qual não está aliada com o Conselho Gestor da APA, né? E acaba gerando uma série de confusões legislativas, né? De quem atua em qual área, com relação, inclusive, à fiscalização, né? Dos processos de não cumprimento da preservação ambiental. E hoje, né? Temos esse zoneamento, como eu falei, né? Que ele exclui a borda atlântica, mas até 88, 90, existia um zoneamento que ele incluía, né? Toda a borda da APA, né? Desse modo, né, diante de uma flexibilidade do zoneamento, vemos uma série de processos de projetos do próprio município, como projetos na Orla de Itapuã, que não necessariamente se aliam à perspectiva de uma infraestrutura ecológica sustentável, já que eles se aproveitam dessa brecha legislativa, né, para dizer que não está em área de preservação ambiental. No entanto, né, o ecossistema vive, né, de forma associada em rede. Não dá para se pensar na borda atlântica da cidade de Salvador, no contexto do bairro de Itapuã, sem pensar no ecossistema de Restinga que está logo ali atrás e tem toda uma relação, né, com os ventos litorâneos, com o regime de águas do mar, né, assim como o regime de água doce, né, que muito na necessidade de combater esses projetos, né, esses processos que fingem, forçam a participação de certos agentes no território, mas que de fato não mobilizam o território como um todo, justamente numa perspectiva de fazer a obra de forma mais rápida possível, angariar votos, eleitores e dizer que houve uma participação do poder público, né, uma ação do poder público neste território. Nesse processo acaba entrando, né, adentrando o Fórum Permanente de Itapuã, no segundo ato em defesa do Abaeté, o qual mobilizamos uma série de esferas da formação da juventude, né, diversas escolas participaram desse processo. O Fórum Permanente de Itapuã surge no Fórum Social Mundial, né, de 2018, que ocorreu aqui em Salvador. Junto ao fórum, né, além dos atos, a gente esteve na resistência contra diversos projetos que iam contra, né, a preservação ambiental. A exemplo do Parque da Urbanização da Baixa da Soronha, né, que é uma região periférica próxima ao Baeté, que eles, na última etapa, instituíram a construção de uma estação elevatória de esgoto, em 2020. E essa estação foi construída, executada como se não houvesse outras alternativas. Nós, através do Conselho Gestor, conseguimos mobilizar estudiosos, biólogos e engenheiros sanitários e ambientais para trazer uma outra forma de tratar os dejetos, né, como o próprio ciclo de bananeiras, que se aliaria à perspectiva de educação ambiental. No entanto, o poder público
entendeu aquilo como algo que já estava feito, licitado e que não poderia ser desfeito, né? Mais uma vez, reforçando a prática do racismo institucional e ambiental, né? Eles creem que as pessoas dos territórios não têm o conhecimento e já partem dessa perspectiva que somos ignorantes para instituir piores proposições projetuais possíveis, né, que se alinham muito mais à questão monetária e de rentabilidade para os seus sócios e associados imobiliários do que para as melhorias com este território. Diante disso, né, dessa negligência constante, nunca conseguimos resultados através do conselho gestor, conseguimos alguns resultados através da visibilização através da mídia, né, e percebemos que através da mídia que se constrangia e que o poder público tomava ações mais significativas. Então, criamos as caminhadas patrimoniais, né, um projeto que foi contemplado por um edital do Fundo Casa Socioambiental e que culminou em cerca de 6 a 7 caminhadas em trechos da APA, cujo objetivo, né, visibilizar essa história, essa cultura riquíssima, seja na perspectiva histórica, seja na perspectiva ambiental, e como isso se aliava, né, a diversos saberes do território, pessoas antigas que nos compartilharam diversas memórias conosco nesse processo, como a própria Damiana, né, que está aí representada num desses cards que realizamos, tocando o pandeiro com o qual ela se tornou uma sambadeira bastante famosa no território. Por fim, vemos a necessidade de rever algumas das legislações que incidem nesse território, sendo o próprio zoneamento da APA, né, um desses pontos chaves, e as zonas de especiais de interesse social, né, que é um zoneamento instituído principalmente para as comunidades da cidade de Salvador no âmbito municipal. Então, as zonas especiais de interesse social, as ZEIs, elas são caracterizadas apenas como ZEIS 1, como mostra a legenda, caracteriza apenas como assentamentos precários dessa região, né, de favelas aqui do entorno. Tanto a gente sugere, né, a partir de uma cosmovisão local, compartilhada e coletiva, que haja uma revisão, principalmente das ZEIs que estão próximas à APA, né, para as ZEIs 4, que são assentamentos precários ocupados por população de baixa renda e inseridos em APA, e as ZEIs 5, que são assentamentos ocupados por comunidades quilombolas e comunidades tradicionais. Com relação ao zoneamento da APA, rever esse zoneamento, né, inserindo algumas novas zonas, como o corredor agroecológico, a zona de uso específico, recreativo educacional, que se refere justamente às edificações que estão inseridas na zona de proteção visual dessa área de proteção ambiental. Já tem uma intervenção antrópica muito grande. A partir disso, né, aliado também aos processos de zoneamento que excluem os bairros populares e os bairros engenheirados que estão localizados na borda atlântica, entendendo que por ser uma área de proteção ambiental de Restingas, tem essa relação intensa com o litoral, pauto a partir desse zoneamento cruzado, ampliação de algumas zonas, né, o próprio núcleo urbano consolidado, né, que a ideia é que ele se estenda até a parte antiga de Itapuã, indo até a Sereia de Itapuã, né, compreendendo que todo esse território, todo esse processo de ocupação urbana se deu justamente graças aos recursos naturais provenientes da APA e os ofícios que eram realizados ali ao redor. E a ideia é que hajam políticas públicas voltadas para um desenvolvimento urbano aliado à própria área de proteção ambiental, indo de contraponto justamente à atuação que o Estado realiza, né, recorrentemente. Desse modo, é de vital importância que esse trabalho seja visibilizado através desse edital, de forma que amplie o conhecimento geral, né, sobre não somente o aspecto bucólico e cultural, que já é de grande fama dessa região, mas também sobre os conflitos que se vivem nesse território e as resistências que são constantemente apagadas, nunca malmente são visibilizadas pelo poder público, né, que quer sempre estar bem na fita, servindo estas cartografias feitas com a perspectiva local enquanto instrumentos de luta que reiterem os anseios dos moradores daqui do território.